Graça e paz, irmãos, que a palavra do Senhor possa falar o nosso coração. Eu quero convidá-los a Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo. Apenas o versículo 8. Não sei quantos viram a arte de divulgação das mensagens desse mês, mas nós vamos trabalhar o tema Missões, eis a questão. Quando Deus pergunta, o que você responde? E hoje nós vamos falar sobre o que responder diante da pergunta do chamado missionário. Para cada um dos domingos a gente vai trabalhar um aspecto da missão. Vamos, nos próximos domingos, pensar um pouquinho sobre os desafios do campo, os desafios do próprio missionário. Mas hoje a gente vai começar falando sobre como começa o chamado. E antes da leitura, eu queria começar com uma pergunta. Quando você está participando de uma palestra, e o palestrante ele decide ser um pouquinho mais interativo, e pede um voluntário, o que você pensa? Tem um grupo que pensa assim, tenta se esconder, né? Tomara que ele não me enxergue. Esse é o grupo do pessoal um pouquinho mais tímido, fica ali. Tem um grupo que vai mais proativo. O grupo dos desinibidos, eles talvez enxerguem uma oportunidade. Às vezes não é muito boa, às vezes eles querem aparecer. Tem o pessoal que pensa meio desconfiado e diz para o palestrante assim, não, fale um pouquinho mais sobre o que esse voluntário vai fazer, quem sabe eu aceite. E obviamente também tem aqueles que se prontificam de maneira bem sérvia e disposta a enfrentar qualquer risco, desde que haja um propósito em questão. E geralmente é o que existe mesmo. A passagem que nós vamos meditar, então, vai nos ajudar a respondermos a seguinte pergunta, o tema. O que nós precisamos ver para respondermos o chamado missionário? E a pergunta está no versículo 8 do capítulo 6, que diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós queremos aprender um pouco mais sobre quem é o Senhor. Sobre quais são os desafios que envolvem aquele que chama. E a tua palavra é muito rica. Poderíamos aqui encontrar várias passagens para tratar desse tema, mas talvez nenhum nos trouxesse um desafio mais claro, intenso, do que esse chamado que envolveu um profeta de tanto tempo atrás. Ajude-nos a aprendermos com o contexto no qual ele ouve esse chamado e por que ele dá essa resposta tão pronta e o que isso tem a ver com a gente. Fala ao nosso coração, ó Deus. Pedimos humildemente, dependentes de tudo que o Senhor tem para nos falar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, quando nós pensamos em chamado missionário, nós imaginamos que Deus está chamando alguém para ir ao campo transcultural. Nós temos uma tendência a uma definição um pouco restrita de chamado missionário. Como se ser um missionário fosse unicamente alguém que sai do seu país e enfrenta os desafios de uma outra cultura para pregar onde talvez não haja nenhuma igreja, nenhuma denominação talvez. E isso de fato é. Mas eu gostaria nessa noite propor para vocês que o chamado missionário ele vai muito além do ministério transcultural, ou de uma plantação de igreja, revitalização de igreja talvez. Mas o fato é que sempre que nós pensamos em missões,
algumas preocupações surgem. E se nós não estivermos capacitados? E se não houver engajamento, não tiver uma equipe para trabalhar? E se no lugar que nós chegarmos, as pessoas não derem ouvido, não derem nem bola para nós, o que a gente vai fazer? Então nós nos concentramos muitas vezes nas nossas limitações, ou no conforto da nossa rotina, ou até mesmo nos obstáculos do caminho. E hoje eu quero aprender com você que fazer missões não pode ser visto apenas como mais um ministério da igreja. Não é menos que isso. Nós temos um ministério aqui na nossa igreja conhecido como o SEM. Esqueci agora o que significa a sigla do SEM. Conselho. Essa é a primeira palavra que eu não estava lembrando. Conselho de Evangelização e Missões. E é um ministério muito importante. Mas a igreja tem que ir além. Eu espero que com a graça de Deus hoje a nossa visão sobre missão, ela se torne mais ampla, possa se expandir. Então nós vamos aprender que antes de nós dizermos, eis-me aqui, como disse o profeta, nós precisamos ver algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria pontuar aqui, que Isaías viu, é que ele viu a glória e a santidade de Deus. Observe com a sua Bíblia aberta, lá no versículo 1. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, anjos, estavam por cima dele, por cima do Senhor. Cada um desses anjos tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar, ou seja, das portas do templo, das vistas das portas, da entrada, se moveram. Houve um tremor. A voz do que clamava, uma vez que Deus do seu templo, da visão de Isaías, falou, a voz de Deus do seu trono trouxe um tremor ao templo. E a casa se encheu de fumaça. Até aqui por enquanto. Isaías ele tem essa visão num contexto de desânimo em Israel. Por quê? Se você começar lendo lá do capítulo 1, versículo 1, você percebe que a nação, que o povo de Deus, que o reino do sul, que era a quem ele estava profetizando, o reino de Judá, há algum tempo vinha numa decadência espiritual e moral. Eles não faltavam aos cultos, mas o culto já não tinha mais o coração. Lá no capítulo 1, Deus vai usar esse mesmo profeta para dizer: eu abomino o culto de vocês. Eu não gosto de ajuntamento solene sem sinceridade. Vocês me dão náuseas. Deus fala através desse profeta. O interessante é que, apesar dele estar muito indignado, Isaías era um profeta do palácio, era um homem muito culto, e que vivia um tempo de economia próspera, uma vez que o rei Uzias, esse que é declarado aqui, que a visão acontece exatamente no ano do seu falecimento, foi um ótimo rei para Judá, para o reino de Judá. Por quê? Ele reinou durante 52 anos, ele fez muito pela estrutura econômica. No entanto, agora o rei morreu. E possivelmente Isaías agora estivesse junto com a nação preocupados. O que vamos fazer? Quem vai ocupar o trono? Possivelmente era um dos filhos, mas será que ele vai dar continuidade a um bom trabalho? A gente vai ver mais pra frente que não. Que o seu filho é Manassés. E que Manassés é um péssimo rei. O fato que eu gostaria de observar é que o profeta Isaías aqui, ele tem todos os motivos diante do seu cenário econômico e político para estar desanimado. Por quê? Porque ele olha para o trono da terra e o trono está vazio.
Não se sabe quem será o sucessor. E essa visão, ela é fundamental para o início do seu chamado, porque ele precisa olhar para o trono do céu e ver que esse jamais ficou e nem ficará vazio. Isaías precisa enxergar esse contraste entre um rei, com letra minúscula, humano, pecador, instável, sujeito aos maiores fracassos, e um rei perfeito, santo e todo-poderoso. Eu vi o Senhor. O que ele está dizendo aqui, em palavras mais resumidas, no ano em que o rei em quem eu mais confiava morreu, e por isso as minhas esperanças se perderam, elas foram renovadas quando eu vi um rei que não morre. Quando eu vi o rei que estabelece todos os reis para a glória dele. Isaías não começa olhando para Jerusalém, que era o seu campo missionário, ele começa olhando para Deus. Deus reina, mesmo quando Uzias morre. Deus continua soberano em tempos de crise. Deus é exaltado. Como está o seu coração em relação às eleições de alguns meses daqui para frente? Você tem se percebido alimentando ansiedades? Preocupado porque talvez as tuas preferências ideológicas, políticas, não se confirmem nas urnas? De fato, nós temos que nos preocupar, nós temos que nos informar das questões políticas. No entanto, essa visão de Isaías, ela é um consolo para mim e para você também. Nós não precisamos ficar temerosos quanto ao futuro dos próximos 4 anos. Sabe por quê? Porque independente de quem ganhe para governar o nosso país, tem um rei acima dele. E ainda que esse rei que está acima de qualquer político dessa terra permita algumas coisas que a gente não concorde muito, ele é soberano, ele tem os seus propósitos, ele tem as suas razões. O problema da igreja em relação a missões, em primeiro lugar, é porque quando ela perde a sua paixão missionária, significa que ela deixou de ver a majestade de Deus. Ou seja, missão começa com adoração. Quando nós adoramos a Deus, então missão passa a ser não uma estratégia de crescimento da igreja, ou da denominação, como muitos casos acontece. Eu acho interessante porque que uma denominação que sai do país, chega em outra nação e diz assim, por exemplo, por que a IPB precisa evangelizar no Chile e colocar lá, Igreja Presbiteriana do Brasil do Chile? Não é assim que as coisas funcionam, pelo menos eu entendo que não deveria ser. Se a nossa igreja faz missão no Chile e quer se identificar com uma série de documentos importantes, Confissão de Fé de Westminster, os catecismos que têm a sua importância e a própria história de 500 anos que nós temos aí, ligados à Reforma, e 167 no Brasil, beleza, mas por que que lá no Chile nós temos que chegar com o nome de Igreja Presbiteriana do Brasil? O pastor John Piper, à luz disso que nós estamos tratando aqui, ele escreveu o seguinte: missões existem porque a adoração não existe. Missões existem porque nós começamos a adorar aqui e começamos a sentir dor, porque tem lugar em que Deus não está sendo adorado. Porque tudo deve girar em torno da glória de Deus. A missão sempre nasce a partir da adoração. Antes de nós olharmos o campo, de olharmos para a terra, para as necessidades do povo pecador, nós temos que olhar para o alto. E quando nós contemplamos quem Deus é, sua majestade, soberania e santidade, o nosso desejo passa a ser que o nome dele seja glorificado em todas as nações. Missões não significa que nós iremos para todos os lugares e lá muitas pessoas se converterão, muitos avivamentos acontecerão. Avivamento não depende de nós. Nada. Houve lugares em que missionários fracos, despreparados, medrosos chegaram e avivamentos aconteceram. Aliás, o avivamento mais significativo em termos de número da história aconteceu por um missionário que não queria ir. E sabe por que ele não queria ir? Porque ele sabia que a pregação dele ia converter muita gente. Você já parou para pensar nessa ironia?
Ele não queria porque ele não gostava do povo, do lugar que Deus o havia enviado. Que de fato era um povo perverso. Então ele falou, eu não vou, porque eu sei que o Senhor é um Deus generoso. E se eu for pregar lá, o Senhor vai acabar salvando todos os ninivitas. Então ele vai, depois de ser jogado no mar, depois de ser tragado por um peixe, e depois de entender que contra Deus não dá para dizer não dá para ser teimoso com Deus, ele então chega uma cidade que era necessário 3 dias para percorrê-la. Ele em um dia prega uma mensagem que só tinha juízo, ele não fala da graça, por um dia inteiro ele vai só falando a mesma frase, 40 dias e Nínive será destruída. Mas ele sabia que isso não aconteceria, como de fato. O povo se arrepende e Deus então salva uma cidade inteira. Por causa do pregador? Por causa do missionário? Por causa das estratégias da agência missionária? Absolutamente não. Porque quando Deus quer chegar em algum lugar para salvar os seus escolhidos, ele vai. E o livro de Jonas mostra para nós que mesmo que o missionário não queira, Deus é soberano sobre missões. Mas há um aspecto que não se observa em Jonas, que nós encontramos aqui em Isaías. Deus está preparando o seu missionário. E nesse preparo, a primeira coisa que ele precisava ver é a glória de Deus. Os anjos que dizem santo, santo, santo. No hebraico, essa repetição de 3 vezes é o superlativo máximo. Ninguém é santo como ele. Você já reparou que não tem nenhum atributo de Deus na Bíblia inteira que é repetido 3 vezes? Embora Deus seja fiel, a Bíblia nenhuma vez diz que Deus é fiel, fiel, fiel. Embora Deus seja grande, a Bíblia nunca diz que ele é grande, grande, grande. Por quê? Porque todos os atributos de Deus derivam desse. Brotam da sua santidade. O que ele viu o apavorou. Um tempo em que Deus não se manifestava mais, Isaías tem uma visão arrebatadora. Sabe o que eu tenho observado na grande maioria dos milagres? Nós temos uma tendência errada a pensarmos que se alguém viveu um milagre, essa pessoa merece algum tipo de reconhecimento positivo, não é? Por exemplo, imagine que uma pessoa faz alguma previsão aí, política ou a respeito da Copa, alguma coisa assim, e ela vem a público e diz assim, eu tive um sonho, uma revelação, que isso aconteceria e de repente algo acontece. Mas o que eu tenho visto na Bíblia é que a maioria dos milagres não podem trazer reconhecimento àqueles que viram algumas visões, algumas teofanias. Por exemplo, você acha que nós devemos dar algum tipo de destaque positivo a Balaão porque uma mula empacou e mesmo ele batendo nela, ela não saía do lugar e de repente uma mula fala? É óbvio que não. É uma manifestação de Deus usando um animal para dizer, você é tão burro, você é tão endurecido, você é tão obstinado na sua decisão de tentar, por causa do patrocínio de Balaque, amaldiçoar o meu povo. Mas você acha que você vai conseguir amaldiçoar o meu povo através do meu poder? Você está louco, Balaão? Se você observar, essa lógica se aplica a muitos dos casos. Você acha que Moisés, depois de 40 anos perdido lá no deserto, entenderia de fato que ele estava sendo chamado para libertar o povo de Israel, se Deus não aparecesse lá no matinho pegando fogo e ele ouvisse uma voz dizendo, tira suas sandálias? Se Deus não dissesse para ele assim, ó, pega o teu cajado, joga no chão, aquele cajado vira uma cobra, agora pega na cobra e vira um cajado. Muitos dos milagres não estão ali para mostrar o quanto esses homens e mulheres eram cheios de fé. Justamente o contrário. Talvez você vive aqui no ordinário, cheio de expectativas do extraordinário. A maioria delas só vão acontecer se você se provar obstinado e sem fé. Talvez é isso, é graça, é misericórdia. Isaías, você precisa tirar os teus olhos das esperanças políticas humanas. Você precisa ver que políticos, líderes dessa terra morrem, mas o Senhor está assentado no alto e sublime trono e Ele domina sobre todas as coisas. Mas a segunda coisa que
o Isaías viu, e eu quero compartilhar com vocês, é que ele vê um contraste entre a sua própria miséria e a graça purificadora. Acompanhe comigo o versículo 5, que dá a sequência do que nós vimos no primeiro ponto. O texto diz assim no versículo 5. Então, porque ele ficou assustado com o que viu, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, do altar do sacrifício. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Diante da santidade de Deus, ninguém consegue achar um motivo para se orgulhar. Aliás, ninguém nem consegue ficar em pé. Quando Pedro, na pesca maravilhosa, percebe que Jesus não é simplesmente um mestre, embora ele fosse o melhor deles. Que Jesus não é somente um bom médico, embora ele fosse o melhor deles. Que Jesus é o próprio Deus. Por causa daquele milagre que ele fez, ele se joga no chão e diz, ai de mim, retira-te de mim porque sou pecador. O que está acontecendo aqui é que Isaías olha para si, depois de olhar para cima, e ele vê o quanto ele é pecador. Se você observar no capítulo 5, volta comigo um pouquinho, a partir do versículo 8, você vai perceber uma série de ais, ou seja, uma série de alertas que Deus estava dando ao povo através do profeta. Versículo 8, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Versículo 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho esquenta. Versículo 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de justiça. 20, ai dos que chamam bem e o bem chamam mal. 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. 22, ai dos que são heróis para beber vinho. Só que agora, depois que ele tem uma visão de Deus, ele olha não para fora, com palavras de condenação. Ele olha para dentro e agora não é mais ai dos que fazem isso, é ai de mim. Perceba, ele não vai poder falar em resposta à pergunta de Deus, a quem enviarei? Eis-me aqui, antes que ele olhe para si e diga, ai de mim, porque sou pecador. Ninguém vai ser enviado missionário, seja no campo transcultural, seja no seu trabalho, seja no seu ambiente familiar, onde for, sem que primeiro tenha uma percepção, aliás, uma autopercepção espiritual. É isso que o texto está ensinando. O encontro com Deus destrói toda a nossa autoconfiança, todo o nosso senso de justiça própria. Estava ouvindo um louvor esses dias, eu gosto muito do Rodolfo Abrantes, mas essa música em específico que eu gostava, e talvez porque não estava avaliando com mais atenção, diz, eu não quero me apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Então, você vai apresentar o que, Rodolfo Abrantes? Porque a única forma de ser recebido na presença de Deus e não ser consumido é se chegar de mãos vazias. É se entregar ao sacrifício de Jesus. Não tem o que eu ofereça a Deus. O meu dízimo, a minha participação na igreja, a minha leitura bíblica, meu plano devocional. Não. Ninguém pode levar a mensagem da salvação sem antes ter experimentado o peso do seu próprio pecado. Mas o texto não fala só de alguém que conseguiu olhar para si e se assustar e se arrepender e lamentar. O texto fala sobre como Deus limpa o seu pecado. Versículo 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Detalhe, naquele contexto do templo, essa brasa viva apontava para o sacrifício que trazia perdão.
E agora ele experimenta esse perdão do sacrifício que é oferecido no altar, que purifica os seus lábios. Ou seja, o que a gente pode aprender aqui? Que para nós sermos missionários enviados, a gente tem que ter sim um senso de arrependimento, de miséria própria. Isso a Bíblia chama de arrependimento, mas a gente tem que também experimentar o perdão, a graça. Porque o orgulho paralisa a obra missionária, mas a humildade de um coração purificado gera gratidão, e a gratidão move a missão. Quem compreende a imensidão da graça e da misericórdia que recebeu, não consegue reter essa notícia apenas para si. A consciência de sermos pecadores restaurados é o combustível da missão. Em Atos capítulo 5, depois de apanharem e depois de receberem uma ordem do Sinédrio, os discípulos respondem assim: vocês podem nos bater novamente, vocês podem nos prender, mas nós não podemos deixar das coisas que vimos e ouvimos. Paulo, ao escrever aos crentes de Filipos, ele diz assim: eu de fato estou preso, gostaria muito de desfrutar da mobilidade para pregar o evangelho em outras cidades, para rever os amigos que deixei. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês: embora eu esteja preso, a mensagem não pode ser algemada. E preso aos guardas, eu comecei a evangelizá-los e eles começaram a se entregar ao rei. Quem compreende a imensidão da graça, da misericórdia, então se coloca à disposição, porque entende que o maior obstáculo para a missão não é falta de recursos, é o orgulho humano. Quem nunca foi quebrantado dificilmente será usado. Porque nós não podemos enviar ao campo pessoas culpadas, nós temos que mandar ao campo pessoas reconciliadas. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores. Pensa um pouquinho nessa ilustração do embaixador. O embaixador dos Estados Unidos mora aqui no Brasil, mas ele nunca fala de sua própria parte. Ele pode desfrutar de alguns aspectos da nossa cultura, mas ele não pode simplesmente um dia chegar na nossa justiça, na Polícia Federal, e dizer assim, ó: eu quero agora me tornar um cidadão brasileiro. Quando o governo ouvir isso, vai falar assim: mas você é o embaixador dos Estados Unidos. Você precisa representar os interesses do seu país. O nosso problema é que nós somos embaixadores que queremos mudar de cidadania. A gente começa a gostar dessa terra aqui e muitas vezes a gente não percebe. Mas se Jesus anunciar uma volta semana que vem, é arriscado alguns de nós dizer assim: não dá para ser mês que vem, ano que vem. Muito provavelmente porque a gente não entendeu o contraste entre o que está preparado no céu e as dores desse mundo caído. Só que a gente precisa lembrar que antes da Bíblia dizer que nós somos enviados como embaixadores, a Bíblia diz 3 versículos antes, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Nenhum de nós pode se autoproclamar embaixador. Nós precisamos de uma obra de conversão, de novo nascimento. Nós precisamos morrer completamente para nós mesmos e nascermos de novo, para o reino eterno. E então nós somos enviados como embaixadores. E terceira e última coisa aqui que o texto vai mostrar para nós que ele viu. Depois de ter olhado para cima e ter recuperado sua confiança no lugar certo, porque viu o rei assentado no alto e sublime trono. Depois de ter olhado para dentro, ter se assustado com o que viu, mas ao mesmo tempo ter sido purificado pelo sacrifício do altar. Agora ele viu um contraste entre o desafio pessoal e a função de embaixador. Porque quando Isaías viu a glória do Senhor, a sua própria purificação e a necessidade da missão, a sua resposta não poderia ser outra, senão imediata. Ele disse assim, versículo 8. Depois disso, ou seja, depois do que ele viu acima e do que ele viu para dentro,
o texto diz: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vou confessar uma coisa para os irmãos. Até o tempo que eu gastei para pesquisar e orar, para entender essa passagem, para compartilhar com vocês, eu sempre achei que essa passagem falava de uma pessoa que se colocou à disposição. Eu sempre olhava para essa passagem, quando eu lembrava desse texto, quando eu ouvia as músicas, quando eu escutava as pregações, todo mundo ia na linha de alguém, como se Deus assim olhasse para a terra e falasse assim: e agora? Quem que vai poder nos defender? Mas, obviamente que não. Um rei assentado no alto sublime trono, o texto não condiz com isso. O que nós devemos entender? Que esse texto não fala de um Deus que procura gente disponível. Não. Justamente o contrário. Deus prepara alguém para disponibilidade. Essa resposta do eis-me aqui, aliás, a pergunta de Deus, a quem enviarei, é uma pergunta retórica, não é uma pergunta de, e aí, tem voluntário aí? Não, ele conversa com um. É um preparo, é a partir do que você viu em mim, da confiança restaurada, de tudo de fraco que você viu em você, mas da sua moralidade restaurada pelo meu serafim que tocou seus lábios, eu quero dizer, vai. Só que perceba um detalhe aqui na pergunta de Deus. O texto diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por que no plural? Obviamente porque ele fala de si em relação à Trindade. Quem irá por mim, pelo Filho, pelo Espírito? Quem irá pela nação? Sabe o que essa pergunta de Deus ajudou o Isaías a entender? Que não era um projeto pessoal. Que não era necessário confiar na sua performance. Porque se é para ser enviado por Deus, para representar Deus, quem vai providenciar os recursos do sucesso da missão é o próprio Deus. A disposição para o campo, então, não surge de um apelo emocional passageiro, mas de uma visão correta de Deus, de nós mesmos e do mundo. Quando o Senhor purifica o nosso coração e abre os nossos olhos, a hesitação dá lugar à prontidão. Mas, embora Isaías seja um grande exemplo para nós de alguém que é preparado por Deus e responde imediatamente: estou aqui. Exatamente ao contrário do que fez o Moisés lá em Êxodo capítulo 4, quando Deus fala assim: eu vou enviar você para libertar o meu povo, ele diz: eis-me aqui, envio outro ali. Não sei se você já viu lá. Mas Isaías não. Isaías é alguém que entendeu, a olhar para cima, a olhar para dentro e a olhar para fora, que não tem como dizer não. Pior do que você não ir para a missão é você ficar achando que pode ficar. Deixa eu contar para você, esse nosso Deus é soberano e ele não aceita não. E é muito bom olhar para a vida desse homem e aprender com ele. De fato, ele é um ótimo exemplo de alguém que se disponibiliza, que entende o que está acontecendo. Mas eu quero olhar com você para alguém que é maior. Alguém que é muito maior do que Isaías. Porque quando o pai disse: quem irá por nós? Ele disse: eis-me aqui, e veio. Isaías sabia que o seu ministério não seria fácil, como de fato não foi. Mas ele abre mão no palácio da terra para viver entre o povo, pregando uma salvação, sabendo que não seria ouvido. Mas Jesus desce do céu para se tornar um de nós. Não apenas anuncia a salvação como Isaías, ele conquista. Isaías foi enviado para anunciar e foi, mas Cristo foi enviado para morrer. Isaías entrou numa cidade rebelde, o nosso Cristo entrou num mundo rebelde. Isaías teve lábios purificados, os lábios do nosso Senhor ficaram ressequidos na cruz.
propositadamente, porque fazia parte da sua missão. Isaías é alguém que leva a mensagem, mas o Senhor Jesus é a própria mensagem. E hoje, porque Cristo foi enviado pelo Pai, a igreja pode ser enviada ao mundo. Eu não sei se você consegue perceber, mas esse chamado aqui tem um paralelo quase que idêntico à grande comissão de Mateus 28, 18 a 20. Porque assim como aqui, nesse caso, Deus primeiro mostra quem Ele é, mostra a sua autoridade, em Mateus 28, na iminência da sua ascensão aos céus, Jesus olha para os seus discípulos treinados e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que Jesus está falando para os discípulos que conheciam Isaías 6? O Senhor assentado no alto e sublime trono é o meu Pai, é de lá que eu vim para salvar vocês. E assim como Ele enviou Isaías 740 anos atrás, agora eu envio vocês. Vão, preguem o evangelho a toda criatura. E aqueles que se converterem, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar tudo que vos tenho ensinado. Ou seja, assim como eu fiz com vocês por 3 anos, agora vocês vão replicar na vida das pessoas a quem vocês vão pregar. Evangelização, discipulado. Essa é a maneira da igreja responder ao chamado missionário. Mas a nossa vida de missão começa com o que nós estamos fazendo aqui, agora. Tudo que vai acontecer, toda a sua tentativa de ser um bom missionário amanhã, depende do que você está entendendo de Deus hoje. E depende do que você enxergou de si. Do quanto você confia que Jesus é capaz, muito mais capaz que um serafim. Porque um serafim, de uma maneira simbólica, numa visão, toca uma brasa do altar. Jesus é o próprio sacrifício do altar. Então, se um serafim é capaz de purificar os lábios, preparando alguém para o ministério, o Senhor Jesus, por sua morte, é capaz de transformar o coração para nos enviar ao ministério. A missão da igreja é fruto da missão do Filho. Ele mesmo disse em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Eu quero perguntar, como estão os teus olhos? Em primeiro lugar, você tem percebido que está em missão? Pastor, eu oro muito pelos missionários, eu abro ali o boletim e eu fico orando. Imagina o que eles devem viver no campo missionário. Não só isso. Quando vocês coletam ofertas, eu mando dinheiro para lá também. Mas a Bíblia está ajudando a mim e a você a percebermos, todos nós somos missionários. Porque todos nós vimos o Rei. E nele colocamos a nossa confiança. Todos nós olhamos para o nosso próprio coração um dia. E desanimados. E sem esperança. Olhamos para Jesus que propôs purificação. Você tem contemplado a glória de Deus a ponto de desejar que outros o conheçam? É interessante porque tem muita gente disposta para a missão. Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas ele não viu a glória de Deus. Ele não viu o seu próprio pecado. No entanto, tem muita gente que diz que viu. Que assumiu compromissos eternos. Mas prefere ficar na sua zona de conforto. Deixa do jeito que está. Final de semana não falta na igreja, mas durante a semana é um agente secreto de Cristo. Não dá. Se Deus perguntasse para nós hoje, quem irá por nós? Qual seria a sua resposta? Vamos orar? Deus amado, as tuas perguntas são perguntas muito sérias, muito profundas. Nós não podemos ir nos comprometendo de qualquer jeito. Aliás, tua palavra fala lá em Eclesiastes capítulo 5, quando fizeres um voto ao Senhor, pense bem antes de assumir um compromisso, para não acontecer de prometer algo e não conseguir cumprir. O Senhor Jesus nos ensinou em Lucas capítulo 14, versículo 28, que se um homem for construir uma torre, ele primeiro tem que se assentar e calcular o custo disso.
E mais adiante, uma segunda metáfora, se alguém for medir armas para a batalha, ele precisa fazer uma análise coerente para que ele não mate os seus soldados numa batalha sem esperança. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, nos disse que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Pai, nós queremos responder, eis-me aqui. Mas essa mensagem nos fez perceber que talvez a gente faça isso da boca para fora quando assume esses compromissos. Perdão, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração e sabe o que vamos dizer antes que a palavra saia dos nossos lábios. Por isso te pedimos, ajude-nos a vermos a sua glória, em contraste com a glória caída de homens terrenos que vêm e que vão. Ajude-nos, Pai, a vermos todos os dias a nossa miséria, lendo a tua palavra contra nós. E à medida que nós nos sentimos desqualificados diante das tuas leis perfeitas, nós também lembremos do perfeito que nos redimiu na cruz. Senhor, ajude-nos a entendermos também que sim, precisamos olhar para os desafios do campo missionário todos os dias, mas não há o que temer, porque o Senhor não é só alguém que envia, o Senhor é alguém que vai à missão conosco. E eis que todos os dias estarei convosco, até a consumação do século. Receba essa canção, Pai, como forma de um compromisso de todos a quem o Senhor falou profundamente nessa noite, a começar por mim. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar, cantar essa música.